onde nasceu a democracia, Atenas, 508 a.C. Imagine o sol nascendo sobre uma cidade de colinas e mármore branco. O som dos mercados matinais se mistura ao eco de vozes debatendo nas praças. A fumaça das pequenas lareiras matinais se ergue suavemente sobre os telhados das casas simples, e ao fundo, a Acrópole vigia em silêncio. Essa é Atenas, no ano de 508 a.C. Uma cidade que, naquele momento, estava prestes a mudar o destino político da humanidade para sempre. Mas para entender como a democracia surgiu, precisamos primeiro entender o que Atenas era antes dela, e por que a mudança foi tão necessária. O fim da arrogância aristocrática durante séculos. Atenas foi dominada por aristocratas. O poder político estava concentrado nas mãos de algumas poucas famílias nobres. Era uma oligarquia, um governo dos melhores, ou pelo menos, daqueles que se julgavam assim. O povo artesãos, camponeses, pequenos comerciantes vivia à sombra desses poderosos, com poucas vozes e quase nenhum direito. A desigualdade era gritante. Muitos camponeses haviam perdido suas terras e, endividados, eram forçados a trabalhar como servos para os nobres. Alguns, inclusive, eram vendidos como escravos por não conseguirem pagar suas dívidas. Havia fome, miséria e revolta. E como sempre acontece na história, quando a injustiça cresce demais, o povo começa a se mexer. Solon e as primeiras reformas. Antes de chegarmos a 508 a.C., é preciso falar de Solon, um dos primeiros reformadores de Atenas. Em 594 a.C., diante do caos social, os atenienses nomearam Solon arconte, uma espécie de magistrado supremo com poderes quase absolutos, para reformar a cidade e evitar uma guerra civil. E Solon fez história. Aboliu a escravidão por dívidas, redistribuiu parte das terras e reorganizou a estrutura social. Ele criou um sistema baseado na riqueza, e não na nobreza, onde cidadãos eram divididos em 4 classes, dependendo da sua renda anual. Pela primeira vez, os mais pobres podiam participar, ainda que minimamente, da política. Era uma semente lançada, mas não era ainda democracia. O povo podia opinar, mas os mais ricos ainda decidiam. A tirania de Pisístrato. Após Solon, Atenas passou por um período instável até que Pisístrato, um aristocrata populista, assumiu o poder à força. Sim, à força. Ele usou um golpe militar para se tornar tirano, mas ao contrário do que a palavra sugere hoje, tirano, em Atenas, nem sempre era sinônimo de crueldade. Pisístrato soube governar com habilidade. Ele fortaleceu o comércio, financiou obras públicas, incentivou as artes e protegeu os mais pobres. Sob seu governo, a cidade prosperou. No entanto, ele ainda governava sozinho. E embora tenha sido querido por muitos, o problema permanecia. O povo não decidia. Quando Pisístrato morreu, seus filhos herdaram o poder. E foi aí que tudo começou a desandar. Um assassinato e o clamor por liberdade. Hípias e Hiparco, filhos de Pisístrato, assumiram o governo após a morte do pai. Mas o clima havia mudado. A população, mais consciente e politizada, começou a se inquietar com a tirania hereditária. Em 514 a.C., Hiparco foi assassinado por 2 jovens atenienses, Harmódio e Aristógiton, em um ato de vingança pessoal, que foi rapidamente transformado em símbolo de resistência política. Hípias reagiu com brutalidade, tornando-se cada vez mais paranoico e autoritário. A cidade fervia. O povo queria liberdade. A tensão era insuportável. Foi nesse cenário explosivo que surgiu um nome decisivo: Clístenes. Clístenes, o arquiteto da democracia. Clístenes era um aristocrata, mas com uma visão radicalmente diferente. Ele acreditava que o poder deveria ser redistribuído, que os cidadãos comuns precisavam ter voz, poder real, que o futuro da cidade dependia da participação coletiva. Em 508 a.C., após a queda de Hípias com apoio do povo e da cidade-estado de Esparta, Clístenes retornou a Atenas e foi nomeado líder. E o que ele fez a seguir foi uma revolução silenciosa, porém profunda. Ele reorganizou a estrutura política de Atenas de forma inédita. A Revolução das Tribos. A primeira grande mudança de Clístenes foi romper com as antigas tribos familiares. Até então, os atenienses eram agrupados por laços de sangue,
ou seja, pertencer a uma família nobre era uma vantagem automática. Clístenes criou um novo sistema. Ele dividiu a população em 10 novas tribos, formadas por cidadãos de diferentes regiões e classes sociais. Era uma forma de misturar o povo, acabar com o clientelismo e enfraquecer o poder dos nobres. Essas novas tribos seriam a base para eleger membros da Eclésia, a Assembleia Popular, do Conselho dos 500 Boulé e de diversos cargos públicos. Pela primeira vez, a identidade cívica superava a identidade familiar. Atenas se tornava uma cidade de cidadãos, não de linhagens. O Conselho dos 500 e a Assembleia Popular. Outra inovação decisiva de Clístenes foi a criação do Conselho dos 500. Cada uma das 10 tribos elegia 50 cidadãos por sorteio para compor esse conselho, que ficava encarregado de preparar as leis, supervisionar magistrados e administrar os assuntos do dia a dia da cidade. Mas o coração da democracia era a Eclésia, a Assembleia Popular. Todos os cidadãos atenienses homens, maiores de idade, nascidos livres de pais atenienses, podiam participar, propor leis, debater e votar. A política não era um privilégio, era um dever. Era uma prática cotidiana, um exercício de cidadania, sorteio, rotatividade e controle. A democracia ateniense não acreditava em políticos de carreira. A maioria dos cargos públicos era preenchida por sorteio, com mandatos curtos e sem possibilidade de reeleição imediata. Por quê? Porque os atenienses acreditavam que o sorteio era mais democrático do que a eleição, já que todos tinham as mesmas chances. E mais, todo cidadão poderia ser fiscalizado, processado e até punido por uma conduta pública. Era o chamado ostracismo, uma votação especial que podia banir um cidadão por 10 anos, se ele fosse considerado perigoso para a democracia. Era um sistema que buscava o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. As contradições da democracia ateniense, mas nem tudo eram flores. A democracia de Atenas era, ao mesmo tempo, revolucionária e excludente. Mulheres, estrangeiros e escravizados não podiam participar da vida política. Apenas cerca de 10% da população tinha direitos plenos. Os críticos modernos chamam isso de uma democracia limitada, e com razão. No entanto, é importante lembrar, para o contexto histórico, a ideia de que cidadãos comuns, mesmo que apenas homens livres pudessem decidir os rumos de sua cidade, era absolutamente radical. Era o início de um modelo que, séculos depois, inspiraria repúblicas modernas e constituições ao redor do mundo. Um novo jeito de viver. A democracia transformou não apenas a política, mas toda a cultura ateniense. O teatro, a filosofia, a arquitetura, tudo floresceu em um ambiente onde o debate, a diversidade de ideias e o senso coletivo eram incentivados. Sócrates andava pelas praças discutindo virtudes e justiça. Platão e Aristóteles escreveriam suas obras fundamentais refletindo sobre o papel do cidadão e os limites da democracia. Eurípides, Sófocles e Aristófanes encenavam peças que criticavam a política e os costumes. Era um tempo de efervescência intelectual como nunca antes visto. Tudo isso porque, em 508 a.C., um grupo de cidadãos ousou sonhar diferente. O legado de Clístenes. Atenas enfrentaria muitos desafios depois disso: guerras, derrotas, traições e restaurações, mas a semente plantada por Clístenes nunca mais desapareceu. Mesmo quando a democracia foi suspensa, seu ideal permaneceu vivo. Hoje, quando falamos de democracia, estamos evocando esse momento inaugural da história. Um momento em que, pela primeira vez, o povo não apenas era governado, mas passou a governar a si mesmo. E no final das contas, Atenas em 508 a.C., nos ensina que a democracia não nasce perfeita. Ela é construída com erros e acertos, com coragem e debate, com inclusão e contradições. Ela exige vigilância constante, educação cívica e, acima de tudo, participação. Hoje, mais de 2.500 anos depois, as perguntas que os atenienses fizeram ainda ecoam: quem deve governar? Como garantir que o poder seja justo? O que significa ser cidadão? A democracia continua sendo, como dizia o primeiro-ministro inglês Churchill, o pior sistema, exceto por todos os outros.
mas foi em Atenas, sob o sol do Mediterrâneo, que ela nasceu. E a história nunca mais foi a mesma. O que você achou desse vídeo? Deixe seu like e já se inscreva no canal.